Continuamos em Números, capítulo 23. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Então Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois, Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: construí 7 altares, e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez esta profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar. Venha, ele me disse, e me faça um favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos como não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertencesse ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu: eu posso dizer aquilo que o Senhor me ordena. Aí Balaque disse a Balaão: venha comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Ali construiu 7 altares, em cima de cada oferta ofereceu um sacrifício, um touro novo e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui perto da sua oferta queimada, e eu irei até ali para me encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer, e mandou voltar até o lugar onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim Balaão voltou e encontrou com Balaque ainda perto das suas ofertas queimadas, ele junto com os chefes moabitas. Balaque perguntou o que o Senhor tinha dito, e Balaão fez esta profecia: venha, Balaque, filho de Zopor, e escute o que vou dizer. Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com eles, e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus os tirou do Egito, ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a sua presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não abençoe. Balaão respondeu: eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? Então Balaque disse a Balaão: venha comigo, que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou Balaão até o alto do Monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e me prepare 7 touros novos e 7 carneiros.
Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Capítulo 24. Desta vez, Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso, não foi como antes procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem, e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel, como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira do rio, como aloés plantados por Deus o Senhor, ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu rei será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles, como um touro selvagem. Eles devorarão as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem de acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Como uma das mãos deu um soco, e na outra um sinal de ódio, e disse: Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nessas 3 vezes você só abençoou. Agora vá embora para sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu: Eu disse aos seus mensageiros que mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer à ordem de Deus o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Balaão disse a Balaque: Agora eu vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir quero avisá-lo do que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. Então ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente, que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem, e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel. Um rei, como uma estrela brilhante, vai aparecer naquela nação. Como um cometa ele virá de Israel. Ele derrotará o chefe dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e fará que a terra deles seja sua propriedade. O povo de Israel mostrará sua força. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador que acabará com os que ficarem com vida nas cidades. Aí, em sua visão, Balaão viu os amalequitas e fez esta profecia. Amaleque era o povo mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. Balaão viu também os queneus e fez esta profecia. O lugar onde vocês moram é seguro, o seu ninho está colocado na rocha, mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como prisioneiro. Balaão fez esta profecia. Quem são estes povos reunidos no norte? De Chipre virão os inimigos nos seus navios. Eles conquistarão a Síria e Éber, mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Depois Balaão se aprontou e voltou para casa, e Balaque também foi embora. Capítulo 25. Quando os israelitas estavam acampados no vale de Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim, os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal Peor
E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles, e disse a Moisés: reúna o chefe dos povos de Israel e enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim, minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar ao deus Baal-Peor. Moisés e todo o povo estava chorando na frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança e seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas, e que já havia matado 24.000 pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que se terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera adoração a outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zimri. Ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianita. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram levando-os a adorar ídolos de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Capítulo 26. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio do Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. Na tribo de Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque, Palu, Esrom e Carme. Desses grupos de família foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se ajuntaram com os seguidores de Corá, na revolta contra Deus o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. Da tribo de Gade, os grupos de famílias de Zefon, Hag, Suni, Osni, Eri, Arode e Areli. Desses grupos de família foram contados 40.500 homens. Da tribo de Judá, os grupos de famílias de Selá, Pérez, Zeri, Esrom e Ramu. 2 filhos de Judá, isso é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de família foram contados 76.500 homens. Da tribo de Zacar, os grupos de famílias de Tolá, Uva, Jassub e Sinron. Desses grupos de família foram contados 64.300 homens. Da tribo de Zebulon,
os grupos de famílias de Zered, Elon, Jaleel. Desses grupos de família foram contados 60.500 homens. Da tribo de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. Da tribo de Manassés, Marquim, filho de Manassés, era pai de Gileade. E os seguintes grupos de família são descendentes de Gileade: o grupo de famílias de Iezer, Helec, Azriel, Siquém, Semida, Efer. Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirsa. Desses grupos de famílias contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Bequer e Tan. O grupo de famílias era Herã, descendia de Sutela. Desses grupos de família foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. Da tribo de Benjamim, os grupos de famílias de Belá, Asbel, Airão, Zufã e Rufã. Os grupos de famílias de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de família foram contados 45.600 homens. Da tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinha 64.400 homens. Da tribo de Azer, os grupos de famílias de Imã, Isvi e Berias. Os grupos de famílias de Eber e Malquiel. São descendentes de Berias. A filha de Azer se chamava Sera. Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas, divida por sorteio, e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Anrão. A mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Anrão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino e de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Entre esses, na segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto de Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jofené, e Josué, filho de Nun. Capítulo 27. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirsa. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretos de Efer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Deem uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor Deus disse:
O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que, quando um homem morrer sem deixar filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada. Se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: suba a esta serra de Abarim e veja a terra que eu estou dando aos israelitas. Depois de ter a visto, você morrerá, como aconteceu com o seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra mim, minha ordem no deserto de Zim. Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não queriam reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dás vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelha que não tem pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim, você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar e lhe ensinará a minha vontade por meio de Urim e do Tumim. Desse modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel e em tudo que tiverem de fazer. Moisés obedeceu a ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Capítulo 28. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas tragam para mim, no tempo certo, as ofertas de alimento que têm um cheiro que me agrada. São essas ofertas de alimento que devem ser apresentadas todos os dias e para sempre. 2 carneiros de 1 ano sem defeito. Um deles será oferecido de manhã e o outro à tarde. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 quilo da melhor farinha de trigo, misturada com 1 litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. Uma oferta de alimento de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo, em honra do Senhor. À tarde será oferecido outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é a oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. No sábado serão oferecidos 2 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, junto com 2 quilos da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais e também como uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada será oferecida todo sábado, além da oferta que é completamente queimada todos os dias e entregue junto com a oferta de vinho que a acompanha. No princípio de cada mês, deem a mim, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos, de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Essas ofertas completamente queimadas são ofertas de alimento e têm um cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro e 1 litro com cada carneirinho. Essas são as ofertas que serão completamente queimadas no dia 1º de cada mês, durante o ano inteiro. Além do sacrifício que é completamente queimado
e que é oferecido todos os dias. E além da oferta de vinho, ofereçam também ao Senhor um bode para tirar os pecados do povo. A festa da Páscoa, comemorada em honra do Senhor Deus, cai no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês, haverá festa durante 7 dias. Vocês comerão pães feitos sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará. Todos se reunirão para adorar a Deus. E ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, como oferta de alimento. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Assim, vocês oferecerão ao Senhor cada dia, durante 7 dias, uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a Ele. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias e além da oferta de vinho. No 7º dia, vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. Vocês terão outra festa chamada Festa da Colheita, ou Festa das Semanas. No primeiro dia dessa festa, quando oferecerem a Deus o Senhor a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para adorar e ninguém trabalhará. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tenha um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos da farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar pecados do povo. Tragam isso e também a oferta de vinho e o sacrifício que é completamente queimado, todos os dias, e a oferta de cereais. Terminamos por hoje.